Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco através dessa breve palavra. Como que tá o coração, irmão? Como que tá o coração, irmã? Vambora pra cima, hein? Não para, tá? Vamos lá, vamos continuar. Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 1, a partir do verso 18. Fala assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmão, essa é uma história maravilhosa, a história do nascimento de Jesus, logo depois de um período de silêncio de Deus de aproximadamente 400 a 430 anos, depois do período dos profetas. Naquela época, depois da lei, o Senhor falava por meio dos seus profetas. Hoje ainda falo, irmão, a diferença é que o profeta ele se apossava de um ou de outro, ou de um grupo de profetas, não tinha hoje um agir coletivo do Espírito Santo como nós vemos hoje por meio da sua igreja. Hoje a palavra está sendo difundida, ou seja, espalhada em alta escala. Essa é a grande diferença daquela época. E como Israel, que era a nação escolhida, não dava ouvidos aos profetas, o que ele fez? Ele resolveu agir. Ele mesmo desceu na terra. E essa passagem fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E pode ser uma alusão de todos aqueles que recebem uma promessa. É como se a palavra nascesse no nosso interior, dentro do nosso coração. É o momento, talvez, em que Deus desperte aquela palavra que foi implantada. Ou seja, a promessa que nós carregamos. Quando nós chegamos na igreja, irmão, e comigo foi assim, quando eu cheguei, eu logo recebi promessas. No começo eu não dei nem muita atenção. Os profetas vinham e a gente não entende muito aquilo, mas eu tenho plena convicção que com todos foi assim. Logicamente, num período de dor, num período em que nós estamos passando por um processo, tentando entender como que nós chegamos ali naquela situação, muitas vezes humilhante, muitas vezes de injustiça, mas o Senhor vem justamente com a promessa para quê? Para nos dar um norte. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Fala assim, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Irmão, e é da mesma forma, no nosso coração nasce Jesus Cristo. Como? Quando uma palavra ela é despertada, quando ela é implantada lá dentro. Ali, Jesus Cristo ele tem a oportunidade de trabalhar no nosso ser para que nós venhamos a trabalhar através do Espírito Santo, para que nós venhamos justamente a nos parecer com ele. Olha o que fala. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. E sempre vai ser isso. O Senhor Jesus chegou a falar que o nosso milagre é justamente como um parto, que quando estiver prestes para acontecer a palavra, a volta dele, seria como as dores de parto. Nós sentiríamos muita dor. Uma mulher, nessa época, ela se sente justamente desconfortável. Vai no banheiro muitas vezes. O líquido em seu interior, aquele líquido que a criança se alimenta, ele passa a um volume de 1 litro, que ocupa muito espaço, incha a barriga dela, por isso ela fica desconfortável, quase não dorme, sofre de muita ansiedade por esperar a criança. É um momento de muita dor, mas de muita ansiedade esperando também, e por isso a bexiga comprime muito, ela vai no banheiro. Esse é um dos motivos também dela não dormir. Olha, a palavra fala que a sua mãe estava prometida para se casar com José, e tudo começa assim, irmão, toda história tem um começo. E esse começo com Jesus, ali, a hora que nós despertamos, e eu gosto de chamar de despertar, porque, irmão, o nosso processo, a nossa história começou lá atrás.
O Senhor já olhava para nós, eu tenho plena convicção, Ele só nos atraiu. E a promessa é o combustível para que nós venhamos a avançar numa caminhada com Ele, nos conhecendo, em oração, logicamente pedindo ali por aquela promessa. Olha, a palavra fala, Maria, sua mãe estava prometida com a promessa, mas antes do casamento, irmão, o que aconteceu? Ela era virgem, mas antes do casamento ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. A palavra fala que o anjo Gabriel, no livro de Lucas, apareceu para ela e ela fala, faça-se em mim conforme a sua palavra. Quantos aqui disseram para Deus, Senhor, faça a tua vontade em nós, faça-se em nós conforme a tua palavra? Então é como se você tivesse ficado grávida de uma palavra, do Espírito Santo. E é por isso que o aborto da sua incredulidade muitas vezes não pode alcançar, porque Deus esconde ela tão bem escondido no nosso interior, que nós começamos a nos movimentar por ele, nós percebemos que ela vai ganhando contorno, vai ganhando forma dentro do nosso coração, até que nós venhamos de fato a viver essa promessa. A gravidez em si pode-se dizer que é o processo, irmão, mas a palavra fala que antes do casamento ela ficou grávida. E o que eu quero dizer, meu irmão, que toda história tem um começo. A virgindade fala justamente da divindade do Senhor Jesus, justamente daquela palavra ter sido colocada pelo Espírito Santo. Em Zacarias 4:10, o profeta diz, não desprezeis os pequenos começos, ou não desprezais os começos humildes. Nada começa muito grande, irmão. E tudo que Deus vem fazer em nós é através de um processo para nos preparar para receber a bênção. A palavra fala, José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Justo quer dizer que ele seguia as leis de Moisés e ele também fazia parte da promessa, porque o anjo vai falar ali na frente, ele era o filho de Davi. Ele olha ali na frente e fala, José, filho de Davi. Vocês percebem essas coisas, irmão? E o que eu quero dizer, irmão? Que ele decidiu, e eu não culpo José, irmão. Quantas vezes no caminho da promessa nós ficamos desconfiados? Quantas vezes no caminho da promessa nós pensamos que é coisa da nossa cabeça? Por quê? Porque a realidade não parece com a promessa. Naquela época, os noivos se prometiam desde os 12 anos de idade da sua infância. Tinha uns que antes de nascer já estavam prometidos em casamento para uma união familiar, por um propósito, irmão. Os israelitas tratam o casamento dessa forma muito séria, é um compromisso. O noivado era um compromisso tão sério como o próprio casamento. Então José olha a promessa e fala, meu irmão, isso não tem cara, isso é laço. E é impressionante, porque todos nós vamos passar por essa situação. Maria representa aquela pessoa que recebe a palavra de Deus na igreja, que representa uma promessa. E José representa aquele que faz parte da promessa, mas que parece que não acredita muito. Você entende o que Deus está falando, irmão? Por quê? Porque para se ser promessa, precisa acontecer isso, o quê? As impossibilidades, elas se farão presente, meu irmão. Elas farão parte daquilo que Deus escreveu para a nossa história. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Impossibilidades farão parte de um capítulo daquilo que Deus escreveu para nós. Vamos ler novamente. Ele fala, José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper com ela em segredo. Por que em segredo, irmão? Justamente porque ele seguia a lei. E por ele seguir a lei, ele não poderia se casar com ela, visto que ela estava grávida, perdeu a virgindade. Naquela época era levado muito a sério, como eu disse. Mas não queria envergonhá-la, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Por quê? Porque ela poderia até morrer, meu irmão. Maria enfrentou uma barra duríssima para seguir a palavra de Jesus. Nós vemos ali em João 8 os fariseus querendo apedrejar aquela mulher porque ela foi pega em adultério. Então ela seria acusada de adultério e posteriormente ela poderia passar por um apedrejamento. Isso quer dizer o quê? Que José amava muito ela, irmão. José amava muito ela, mas amava muito mesmo. E Deus sabia disso, irmão. Olha, em Zacarias 8, versículo 6... fala o seguinte, o Senhor dos Exércitos diz, mesmo que isso pareça impossível para vocês, remanescente do povo, para mim, isso é algo muito simples.
Aquilo que nós tratamos como uma impossibilidade, que coloca uma tormenta dentro do nosso coração, irmão, para Deus é muito simples de resolver. Deus age na simplicidade, irmão. Olha, você percebe que, olha, a palavra fala no versículo 20, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu ele em sonho. Irmão, irmã, eu não sei você, mas você já tomou, sabe assim, você já foi traído por alguém? Eu ia falar uma palavra pejorativa, mas a gente fica ferido, a gente fica chateado, ali machuca muito o coração. E era o que ele pensava. Ele pensava que tinha sido traído, por quê? Porque tá vendo a barriguinha crescendo, tá vendo a situação. Então, como pode uma pessoa assim dormir? Por quê? Por que ele dormiu? Como é que você sabe, Alisson? O anjo apareceu para ele em sonho. Como pode uma pessoa assim? Irmãos, quem tem promessa, descansa em Deus. Eu quero repetir. Quem tem promessa consegue descansar em Deus. Ele era um homem justo, temente a Deus, falava. O anjo apareceu para ele, tinha um propósito estabelecido ali muito grande. A semente da salvação ia para a humanidade toda, de todos os tempos, ia entrar pelaquela família. Então, quando os sentimentos estiverem latentes, irmão, Deus sempre nos ensinará sobre a sua misericórdia. Olha, porque ele fala assim, ó, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. E por que misericórdia, irmão? Primeiro, ele está descansando, ele está sossegado, está recebendo uma palavra, está recebendo um anjo do Senhor, irmão. Olha, a palavra fala em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão também misericórdia. E a misericórdia, irmão, dos atributos de Deus, ela é a que mais expressa a sua bondade e o seu amor. Porque a misericórdia de Deus é como se ele dissesse para o ser humano, eu conheço a sua dor, eu sei o que você está sentindo, eu sei o quanto dói, e só consegue, irmão, verdadeiramente exibir, ou seja, espalhar misericórdia, aquele que de fato foi alcançado pela misericórdia de Deus. Deus, ele fala em Isaías que em toda a nossa angústia, ele também foi angustiado. Então ele jamais vai nos dar algo, irmão, que nós não sejamos capazes de suportar. E mesmo assim, ele através da sua palavra, através de sonhos, através de revelações e visões, ele vai nos sustentando até que tudo se cumpra. A misericórdia, de fato, é aquilo que expressa o caráter divino e a sua bondade. E muitas poucas pessoas conseguem passar, irmão. Muitas vezes as pessoas preferem, por exemplo, como ali em João capítulo 8, se mover por aquilo que é certo e é errado. E por isso Paulo fala que quem está em Cristo, perde-se o poder da lei, irmão. O que é o poder da lei, irmão? É o poder de achar de que eu estou certo o tempo inteiro, porque quem foi alcançado em determinado pela misericórdia de Deus, irmão, conseguiu se enxergar de fato como na realidade é no espelho, porque não tem como, irmão, a gente chegar perto de Deus sem que a gente se enxergue a realidade do quanto somos falhos e do quanto somos propícios ao erro. A palavra fala, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque dentro dela foi concebida. O que deve ter passado na mente daquele homem, irmão? O que deve ter passado na mente daquele homem, minha irmã? Mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e toda consolação. Vocês acreditam que José estava precisando de consolação? Eu acredito, irmão, e acredito muito. Ele fala, ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessidades da nossa compaixão e no nosso estímulo, possamos transmitir-lhe esse mesmo consolo que Deus nos deu. Ela não pode parar em nós, irmão, não pode, minha irmã.
É para isso que nós somos alcançados. Irmão, e quem carrega uma promessa, principalmente aqueles que passam pelo teste do tempo, sabe como Deus derrama a sua misericórdia, irmão. Sabe o quanto ela é imprescindível para a caminhada. Sabe o quanto é difícil esperar um cumprimento, principalmente de algo como grandioso assim, ó. As impossibilidades, elas vão fazer parte, irmão, e os sentimentos, eles vão chegar ao extremo, mas Deus vai nos ensinar durante esse momento sobre a sua misericórdia, misericórdia e graça. Olha, ele fala assim, ó, olha o que ele continua falando, o anjo. Ela terá um filho, e em Lucas fala que é filho do Altíssimo. E ela terá um filho, e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Agora, aqui nós conseguimos enxergar o que Paulo fala, que quando a graça de Deus nos alcança, é para que nós mostremos graça, até mesmo para as eras que virão. Quando nós estamos com o olhar, irmão, ali no nosso problema, José estava pensando, irmão. José é o tipo da pessoa que está pensando só naquilo que vê. Por quê? Ele não conseguia andar por fé ainda, irmão. Está vendo a barriga crescer, está olhando pela aparência. Muitas pessoas, 99% das pessoas não conseguem. Mas quando a graça de Deus chega para nós, quando Ele nos alcança com a sua misericórdia, é o que Paulo fala em Efésios 2,7, que serve para as épocas vindouras. Nós só olhamos ali, meu irmão, o problema de agora, a conta que está para pagar no final do mês, mas o que Deus está fazendo abrange muito mais, irmão, porque o propósito da promessa, ele supera qualquer expectativa. Vamos ler novamente? E você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. E olha que o anjo falou só do povo de José, irmão, e talvez ele estivesse mencionando Israel, ou talvez José pensasse que era a sua própria família, irmão, mas... irmão, essa graça chegou para mim e para você aqui, 2000 anos depois, e quantas pessoas ela vai alcançar ao longo da história? Você consegue compreender o quão era importante José? Por quê? Porque José carregava a promessa, ele era o filho de Davi, irmão. Era ele que era o portador da genealogia necessária para que todas as promessas se cumprissem. O livro de Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 que eu li para vocês, até o capítulo 2, versículo 23, é o cumprimento dos padrões da lei, daquilo que Jesus precisava cumprir como exigência para atender os requisitos. Você percebe o quanto Deus trabalha na história da humanidade, irmão, para cumprir uma promessa? E você está preocupado, irmão? Você está preocupado, irmã, com o seu probleminha? Ele está no controle, irmão. Ele está no controle, minha irmã. E olha, eu vou falar para você novamente. Vou repetir mais uma vez, para você descansar o seu coração nessa palavra. O propósito da promessa supera qualquer expectativa meramente humana. Eu vou repetir mais uma vez. O propósito da promessa vai superar as suas expectativas daquilo que vai acontecer. É muito maior. O nosso Deus, ele é muito poderoso e ele é gigante. Ele é imensurável, na verdade. Não se pode medir, ele é incomparável. Ele é rei e ele ainda é Senhor de tudo e de todos, irmão. Descansa. Descansa naquele que te prometeu. Confia. Confia mesmo, porque ele vai fazer. Quero terminar com vocês com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem ou na mente aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Já está preparado e está pronto. Só deixa essa barriguinha crescer. Daqui a pouco você vai estar desfrutando com uma criancinha, com um filho no colo. Um filho do teu milagre, um filho espiritual. E ele vai encher os teus lábios de risos. Eu posso garantir isso. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.